Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Existe uma certa forma de, eu fui na casa do fulano, gostei, queria uma coisa parecida. As casas eram um pouco iguais, assim, digamos, né? Não tinha tanta personalidade, digamos assim. Mas eu acho que com a pandemia começou a dar uma virada de chave nas pessoas. Então eu vejo hoje essa coisa da identidade mesmo, Exatamente. né? Tipo assim, o que tem na minha casa que é a minha cara? Exatamente. Né? O que eu posso colocar que representa quem eu sou? Perfeito. Então, né, a escolha... Porque antes acho que talvez as pessoas até deixavam isso pro profissional. Claro, a gente sabe escolher, a gente entra numa paleta de cores, tem toda uma profundidade, conhece vários artistas. Mas o que você gosta? O que a Cibele gosta? Né? Então, assim... Pra onde que eu posso ir? O que tem de identidade na minha casa? Isso pegou muitas pessoas e continua. Olá, estamos no ar com mais um episódio do podcast do Correio. Eu sou Cibele Negromonte, eu estou aqui com meu colega, o Carlos Eduardo, né? Ele não gosta de ser chamado de Carlos Eduardo. É o Eduardo Fernandes, mas ele é Carlos Eduardo. Sim. E estamos hoje, vamos conversar um tema bem legal. Arquitetura, decoração, a casa da gente, né? E estamos aqui com dois convidados, que é o Jorge Zado, ele que é arquiteto, está aí há muito tempo no mercado de Brasília, né? Exatamente. E o Jota Pacini, que é designer de interiores, né? Exatamente. Que está também aí já na pegada. Os dois participaram da Casa Cor agora, que Sim. acabou de acabar. Agora no início do mês, né? Que agora Foi no dia 12. Dia 12 Dia das crianças, né? Dia das Crianças. Domingão. E aí a gente tava conversando aqui, né, antes de começar, e a gente tava falando justamente, lembrando que vai fazer 6 anos que acabou a pandemia. Quer dizer, que começou a pandemia, não que acabou, né? Que começou a pandemia. E um dos impactos maiores que a gente percebeu nessa pandemia, como todo mundo ficou enclausurado em casa, isolado, foi na decoração e na arquitetura. As pessoas passaram a olhar mais para dentro da sua casa, né? Exatamente. Isso é real? O que mudou nesse tempo para cá? Como vocês veem isso, né? Dentro da arquitetura, dentro da decoração? Não sei qual dos dois quer começar. Porque mudou tanta coisa que a gente já fica paralisado. Eu acho que, resumindo, é a importância, né? Que as pessoas passaram a dar realmente para onde elas estavam. Elas foram obrigadas a estar ali por muito tempo. Então, as dores que antes existiam onde você morava, elas passaram a existir com uma frequência, né, com extensão muito maior. E o morador, ele decidiu que ele queria resolver isso. E nós, né, Jota, na nossa área, a gente trabalhou bastante, né, não mais do que antes, né, em situações normais, mas mais do que a maioria de outras áreas, porque as pessoas queriam resolver aquele incômodo que estava acontecendo onde eles moravam, né? E logo também do trabalho, quando começou a flexibilizar, o que incomodava passou a incomodar muito mais. Com certeza. Eu vi muito isso porque também, se a gente pensar um pouco, né, nessa dinâmica de vida, né, as pessoas passavam um pouco tempo dentro de casa, né? Então ela podia ter a casa adequada ali para que ela fosse dormir, enfim, né, descansar e tudo mais. Mas aí, no momento que você tem que ficar isolado dentro de casa, aí vem as dores, né? Vem todo esse incômodo, né? De você realmente ter que repensar aquilo ali de uma forma que te agrade, que você goste de morar, que você tenha, enfim, um conforto de verdade. Então, isso começou a mexer muito com as pessoas. Então, foi uma época muito, muito produtiva, porque as pessoas estavam enlouquecidas com isso, né? Então, por exemplo, eu tenho um casal de amigos que tendo 3 filhos, moravam num apartamento grande, tranquilo, mas sentiu extrema necessidade de ir para uma casa. Então, hoje eles não voltam para o apartamento, a gente está num outro momento, graças a Deus não tem mais esse momento de isolamento, mas ele se viu ali naquele momento, por conta da pandemia, que ele deveria ir para um lugar diferente, né? Então, assim, tanto a troca do tipo de moradia, como o que tem dentro, né? O que eu gosto, o que realmente me agrada. Então, se redescobrindo de alguma maneira, né? Com certeza. A casa sempre foi a extensão da vida da pessoa. A partir do momento que ela se encontra lá dentro totalmente, nessa totalidade. Passa a ser o centro, né? Passa a ser o centro disso. É verdade. É uma coisa que a gente faz o tempo todo, né? Tipo, a gente descobriu com as matérias que a gente faz diariamente, que as pessoas
estão gostando cada vez mais de colocar as memórias dentro de casa, os gostos pessoais. Coisas que sempre existiram, mas elas nunca prestaram atenção de alguma maneira. Vocês A percebem gente isso? estava conversando do ressignificado. Não foi só resolver problemas, né? O olhar para sua casa, ele mudou. A necessidade de estar ali, confinado com a sua família durante tanto tempo. O que normalmente isso não acontece, os pais saem para trabalhar, você volta no almoço ou não, encontra a filha à noite, às vezes eles já estão dormindo, mas ali não. Todos os agregados e avô e vó que moram, enfim, aquilo ficou o dia todo. Isso é uma análise pessoal, né? Mas eu converso com muitas pessoas e eu acho que veio da pandemia essa ressignificação do morar, né? É da experiência. Não é só você adquirir. Eu quero um fogão de 6 bocas, eu quero uma super geladeira. Ok, isso é conforto, é facilidade, mas houve-se tempo para perceber que isso era uma experiência. E é aquilo que você falou. Tudo a gente já tinha. Nós tínhamos as nossas pilhas de retrato, Exatamente. Nós tínhamos os nossos pilhas de vídeos e nós tivemos tempo para resgatar isso e exercitar essa coisa da memória, né? E isso veio como uma positividade muito grande nas relações e nesse ressignificado do morar, né? Aquilo ali é uma experiência, é mais do que simplesmente dormir, comer, educar, né? E isso tem tido reflexos ainda Isso que eu ia perguntar. no comércio, Com naquele certeza. conceito do luxo, que hoje é falado muito, né? Do luxo invisível, porque não é mais o produto só que você compra, é a experiência que ele te dá. E hoje, por que todo mundo que vende um produto junto com uma experiência? Porque isso gera memória. E as memórias, elas são inesquecíveis, né? Até que o Alzheimer chega. Aproveitamos bastante, né? Com certeza. Você percebeu, Jota, alguma mudança assim mais prática mesmo, assim, de que mudou isso, assim, as pessoas passam. Muito, né? Eu acho que principalmente com a questão da tecnologia que a gente estava até conversando, que de repente a gente foi obrigado a saber várias questões de tecnologia, de repente lives, né, que a gente estava conversando. Acho que até o celular mesmo, que muitas pessoas talvez não tivessem tanta familiaridade com isso, mas teve que ter, né, para ter um tipo de contato também com outras pessoas. Diminuir as distâncias, né? Diminuir as distâncias. E também, assim, por mais que você ame aquele núcleo familiar, você tem seus amigos e tal, que você não conseguia ver na pandemia, né? Então, você tinha que ter uma forma de conectar com essas pessoas. Então, é muito louco. Acho que a gente foi obrigado realmente a fazer repensar tudo da nossa vida, né? Tanto individualmente como coletivamente, né? E isso se reflete muito na profissão de vocês. Com certeza, com certeza. A gente, na verdade, as casas são reflexo das pessoas, né? E isso é legal, porque acho que também a gente não tinha antes essa profundidade, né? Dessa dimensão, o que poderia acontecer. E eu acredito que a gente conseguiu realmente ir para um outro momento de vida, de ressignificação. Dentro das casas, eu percebi que hoje, antes da pandemia, existia uma certa forma de... eu fui na casa do fulano, gostei, queria uma coisa parecida. As casas eram um pouco iguais, assim, digamos, né? Não tinha tanta personalidade, digamos assim. Mas eu acho que com a pandemia começou a dar uma virada de chave nas pessoas. Então eu vejo hoje essa coisa da identidade mesmo, Exatamente. né? Tipo assim, o que tem na minha casa que é a minha cara? Exatamente. Né? O que eu posso colocar que representa quem eu sou? Perfeito. Então, né, a escolha... Porque antes acho que talvez as pessoas até deixavam isso pro profissional. Claro, a gente sabe escolher, a gente entra numa paleta de cores, tem toda uma profundidade, conhece vários artistas. Mas o que você gosta? O que a Cibele gosta? Né? Então, assim... Para onde que eu posso ir? O que tem de identidade na minha casa? Isso pegou muitas pessoas e continua. E como fazer esse equilíbrio? O que eu gosto
Com que... né? Deve ter uma... Ginástica. ginástica. Aí entra o suor. Né? Aí entra o suor. Mas tem uma formulazinha aí? Existe? Muita paciência. Paciência, experiência. Resiliência. Resiliência. Muita calma. Expertise mesmo, né? Porque chega uma hora que vira jogo psicológico, né? Você tem que entender a dinâmica do convencimento. Não é simplesmente... Tem muitas coisas que entram aí, né? Às vezes imposição, é difícil citar todos aqui, mas sobretudo paciência, né? Cuidado, a capacidade de aguardar. Às vezes você quer convencer um cliente de uma determinada ideia e inicialmente ele recusa. E não deixa a coisa evoluir, deixa ele para casa, deixa ele pensar, deixa ele amadurecer sobre aquilo que você falou. Ele pode vir a concordar ou ele pode certificar que não, eu quero o outro. E é o que o Jota está falando. A casa tem que ser a cara de quem mora. A casa ou o escritório é o reflexo do que ele quer. Eu sempre digo o seguinte, você com certeza vai contratar 3 profissionais diferentes. Se eles souberem interpretar o que você quer, você vai ficar satisfeito com os 3 resultados e esses 3 necessariamente não serão iguais. Porque aí entra a interpretação de cada profissional. É a sua capacidade de interpretar o que você está me dizendo. Né? Eu falo o seguinte, separe um monte de fotos de tudo que você quer. Não se preocupe se isso combina com aquilo, se um é tropical, se um é romântico, se um é colorido. Não, me mostra. Eu vou interpretar isso, porque o que importa para mim é o que aquilo te trouxe. É uma seleção de fotos que te chamaram a atenção para alguma coisa, né? Eu que tenho que traduzir, né? Dentro daquelas, nem são entrelinhas, entre fotos, o que ele está querendo me dizer. E às vezes você pega uma foto e o cliente fala assim, eu não gosto desse sofá. Nossa, mas esse lustre traz isso. Aí você vira pro cliente e fala, mas então por que você separou essa foto? Ele não separou a foto por cada item que está naquela imagem. É a experiência, a sensação que é aquele lugar. E se você olhar, eles vão... A afinidade que tem numa foto e outra é o aconchego, é um ambiente mais colorido, mais intimista, mais claro, mais na penumbra. Eles vão ter esses detalhes subliminares, né? E eu vou interpretar nisso. E, às vezes, eu tive um caso, o cliente queria uma casa clássica. No momento que a arquitetura contemporânea estava muito em voga. E eu falei, nossa, era um terreno importante. E eu falei, eu não vi muita confiança que ele queria o estilo clássico. Aí eu falei para ele o seguinte, conversei, fizemos um programa de necessidade. Falei, posso te apresentar um projeto moderno, contemporâneo? Se você não gostar, eu faço das suas referências. Ele construiu a casa contemporânea. Olha aí. Entendeu? E ficou muito feliz. Né? Então eu acho que o profissional, né, Jota, a gente tem que não é impor, a gente tem que colocar à disposição do cliente o nosso conhecimento, o nosso expertise, tanto do ponto de vista profissional como de lidar, de relacionamento, para que a casa ele sinta que é dele. Né? Aí você tem alguns percalços. Né? Pois é. Eu queria colocar um móvel, geralmente o móvel da avó. É o que pega, né? E sempre tem lugar para tudo, mas nem sempre tem lugar para tudo. Às vezes não dá para aquela sala que ele definiu, aquele móvel não vai harmonizar. Aí a gente vai falar, olha, isso aqui a gente tem que resgatar, a gente tem que manter, faz parte da sua história, mas ele não está harmonizando com isso aqui. Se avisa. Ele tem a opção de ou abrir mão, ou a gente recolocar esse móvel numa área menos social da casa, numa área mais íntima. Vamos colocar isso, em vez de uma cristaleira, né? Então, em vez de ser uma cristaleira para colocar numa área íntima, onde você coloca fotografias da família, lembranças, objetos dos meninos, viram uma vitrine de memórias. Então, aí a gente vai arrumando um jeito
para que não descarte esses pontos críticos, né? Que sempre tem na nossa Demais. história. Existe algum cômodo que as pessoas inculcam mais assim, dão mais prioridade e que às vezes dá mais trabalho pra vocês também? É uma sala, é um quarto? Depende, eu acho que depende muito. Eu acho que assim, engraçado, porque isso é muito da pessoa. Às vezes a pessoa, um lavabo, ela cisma com o lavabo. Pra ela é o mais importante, né? Então eu acho que pra mim não, acho que realmente assim, vai muito de pessoa pra pessoa, né? Claro que eu acho que o quarto é uma coisa meio do fetiche de todo mundo, porque tem a ver com conforto, né? Com você dormir bem, enfim. Tem esse lado, mas também E é um tem programa a mais sala. simples de resolver. Ele consegue definir o que ele quer. Os ambientes sociais são os mais complexos. Porque aí eles você... são de coletividade, né? Tem que Então, agradar todos da casa. A primeira sabe? impressão que Casa. chega também é aquela fachada ou a sala também, quando os convidados entram. Isso é muito Aí icônico. o que mensagem que ele quer passar, às vezes é opcional, eu quero passar, eu preciso, as pessoas que vêm aqui. Às vezes é uma casa que tem um investimento para ter retorno profissional, Sim. né? Uma casa de relacionamento, de networking. Então eu preciso passar uma imagem assim, uma mensagem assada, ou não. Eu quero, ou a mensagem não é de luxo, não é de sofisticação, é de despojamento, né? E não, mas a maior parte dos casos, né, Jota, é o que eu quero. Eu acho. O que eu quero, o cliente tem a satisfação, ele imagina, né? Ele fantasia sobre quem vai estar ali, os amigos que eles vão receber, mas principalmente sobre aquilo que ele espera, né? E é engraçado, porque acontece com a gente também. Lá em casa, por exemplo, eu fiz toda uma área social em cima, eu moro no duplex, e acaba que é uma área que eu não vou tanto. Porque era isso, da fantasia, tipo, não, eu vou receber meus amigos e tal. Fiquei sem tempo, não consigo receber ninguém, mas tem essa área lá. E você fica muito mais na área íntima, que é o pavimento de baixo. Com certeza. Mas, a minha vida é embaixo, assim. Mas você acha que as pessoas hoje priorizam... Porque mudou muito, como a gente estava falando, da pandemia, essa coisa do íntimo, né? As pessoas não recebiam na época, voltaram a receber. Você acha que as pessoas se preocupam mais com essa coisa do conforto da área íntima do que com a... Olha, eu acho que, na verdade, aconteceu um movimento muito legal também, que é, por exemplo, casas. As pessoas irem pra varanda. Porque tem uma coisa da cozinha, a gente tem uma coisa meio mineira, de que querer ficar na cozinha. Eu acho cozinha a melhor ponta da casa. Eu acho que é o coração Quando a gente vai no casamento, afetivo da a casa. gente olha as cozinhas, aí eu fico assim... E o que aconteceu? As pessoas também gostam da varanda, de estar ao ar livre. Então é a cozinha gourmet, né? Então é aquela coisa de hoje, porque antes as pessoas não valorizavam tanto a varanda, né? Hoje tá todo mundo na varanda, a cozinha na varanda, o movimento social é ali. Eu acredito até que a sala de estar foi tudo pra varanda, né? Assim, a varanda E essa varanda gourmet que você fala, gourmet. que as pessoas estão lá cozinhando e estão... Conversando, as crianças estão na piscina, no jardim, né? Então, realmente a casa quase que foi pra fora, mas você continua na sua casa, com a sua identidade, do jeito que você quer, né? O Zardo até mesmo fez no Casa Cor uma piscina que eu achei super legal, porque é muito complexo. Você primeiro tem uma piscina dentro de uma amostra que é rápida, né? São 60 dias. Mas ao mesmo tempo é isso, porque tem uma coisa que as pessoas sonham com a piscina. Brasília é seco. Você viu que deu uma tempestade domingo, mas hoje já tá sol de novo. Então, essa coisa da piscina é muito gostosa. É um sonho, assim, de muitas pessoas, muito brasilienses, com certeza, né? E você acha que as pessoas... A gente, mais do que constatou que todo mundo está querendo investir mais na casa e tal. Mas aí, às vezes, tem um empecilho do dinheiro mesmo, né? Dá para fazer coisas legais de forma econômica? Vocês acham que dá? Você acha que dá? Com certeza, com certeza. Às vezes dá para repaginar esse móvel que, de repente, não cabe num determinado layout... Dá para repaginar ele para um outro lugar. Isso. Né? A gente faz um outro tipo de pintura, outro tipo de acabamento, revestimento, enfim. Eu acho que... Uma customização. Uma customização, tudo dá para refazer. Às vezes aparecem alguns clientes assim, Jota, eu aluguei um espaço, mas não é meu. Como é que eu faço, né? Então, aí eu vou lá atrás na minha história, porque eu sou das artes cênicas, comecei nas artes cênicas na UNB, então eu vou lá atrás, lembro da época da cenografia, que são coisas que vão ficar esteticamente legais, vão trazer o conforto que a pessoa quer, mas ao mesmo tempo são na hora de que ela... efeito, né? São de efeito. Mas na hora que ela vai se mudar, ela não mexe em nada, ela tira ali um papel de parede, enfim, um acabamento, a cor, enfim. Né? Então, de cor, você tem pouco recurso, a tinta é um dos elementos de acabamento, acho que é o mais barato, né, Jota? É o mais barato. E vão pintar de uma determinada... mas eu vou enjoar. Daqui 2, 3 anos você repinta.
né? E você consegue efeitos surpreendentes, mais acolhedores, mais quente, mais frio, entendeu? Então tem alguns... Essa coisa de você pintar uma parede da Exatamente. casa. Às vezes muda uma coisa e muda tudo pra pessoa. E essa coisa da tecnologia também veio trazendo isso. Por exemplo, hoje, antes a gente tinha as tintas lisas, né? Enfim, com poucos efeitos. Agora você tem... Você faz você faz praticamente o que você quiser, né? Então dá para você realmente trazer vários aspectos interessantíssimos gastando pouco, né? Assim, realmente depende de você querer, né? Eu acho que... E ainda assim, quando você está com um orçamento menor ainda, você consegue... Tem algumas coisas que não podem deixar de ser feitas. Então, iluminação é importantíssimo. Eu também acho. Então, é o que dá o charme. Você tem aquela iluminação. Às vezes é uma iluminação geral. É uma das coisas mais caras, né, da reforma, não é? Ou não? Ainda bem que não. Não? O que é Não. caro são os pendentes, os externos, os elementos decorativos. Os funcionais, que são os embutidos, eles não são. Você consegue uma peça hoje muito boa de LED por 30, 40, 50 reais. Não consegue, Entendeu? Então, mas vamos dizer, mas eu vou ter que mexer no gesso, passar... Tem algumas coisas que são fundamentais. Se você tiver uma péssima iluminação, não adianta pintar, trocar o sofá, que você vai ficar com aquele ambiente que não acolhe. Então, aí você orienta o cliente. Então, em vez de a gente trocar o tecido desse sofá hoje, vamos pegar esse recurso, faz essa parte de infra, que é uma pequena reforma, que depois que você tiver tudo pronto, você não vai... fazer uma intervenção no forro, passar fiação, trocar iluminação. Então você organiza o cliente. Olha, vamos espichar isso aqui um pouquinho mais. Em vez de a gente fazer isso em 3, 4 meses, vamos fazer em 6 meses. Aí você faz essa iluminação. Ar-condicionado. Não, mas se eu for colocar o ar-condicionado, eu não troco minha sala de jantar. Coloque o ar-condicionado, não é isso? Lá na frente você vai se arrepender, Isso, né? porque depois que você comprar a mesa e o orçamento estiver livre, você não vai conseguir colocar o ar-condicionado. Então faça pelo menos a infraestrutura do ar-condicionado agora. Compre sua mesa, mas eu não tenho mesa de jantar. Compre a mesa de jantar, depois você compra. Tudo bem que um aparelho de ar-condicionado não dá para comprar uma mesa de jantar. O ar-condicionado deve dar para comprar 3 cadeiras. É verdade. Cadeira, né? E cadeira também tá cara. Mas aí você organiza essa questão das prioridades para que no final, num tempo de reforma um pouquinho maior, a gente está dando exemplos muito simples. Mas quando você pega uma casa maior, um apartamento maior, os volumes são muito mais vultosos, né? Mas também é assim, eu sempre falo, iluminação... vamos economizar, mas não economizar nas soluções, né, Jota? Eu também acho. E aí você economiza no tipo de pontos, não compra luzes agora, não vamos colocar arandelas, as arandelas são sempre mais caras, aí você já vai encurtando seu orçamento. Mas vamos fazer, para que depois que você for colocando, colecionando um móvel daqui, aquilo tudo vai realçar, né? Porque sem a luz é que realça aquilo que você terá investido no futuro. Não, e hoje é muito fácil também, né? Esses acessos. Eu acho que com a internet, que é outra coisa que a gente aprendeu a comprar online. Tem isso. Né? A gente aprendeu a comprar online. A gente foi forçado, na verdade. Mas aprendemos. Então, hoje você consegue pesquisar, né? Eu vejo, cara, muita coisa. Eu mesmo, às vezes, coisas que eu tinha mania de fazer, de comprar um remédio, uma coisa ali na farmácia fisicamente. Às vezes eu penso assim, não, calma aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dou uma olhada no celular, vejo que é mais barato, compro. E chega muito rápido, né? Então a gente também, eu acho que a pandemia ela deu uma acelerada realmente na gente, mas também em todos os processos, né? Hoje é simples você pedir uma comida por aplicativo, né? A pessoa tá com preguiça, né? Corriqueiro, exatamente, é rápido, né? Você tá com fome, então você soluciona coisas antes que era um drama. Né? Eu acho que hoje você tem essa facilidade. Então, para você fazer um projeto econômico, você consegue pesquisar também na internet, né? Muitas coisas. E realmente isso vai dando trazendo um outro tipo de proposta. Claro que aí você vai ter, assim, de 8 a 80, né? E aí o profissional... É interessante sempre que você contrate um profissional para saber o que você está comprando. Você pode comprar o que acontece na internet. Você comprar uma roupa, chega não sei o que, né? Então, enfim, pode chegar qualquer coisa para você. Chegar e ver pessoalmente e não gostar também. Porque, exatamente. Às vezes, na foto a pessoa gosta mais, e pessoalmente vê e não era aquilo que ela imaginava. Então a gente, como é especialista nessa área, a gente consegue verificar a intensidade da luz, né? A qualidade de luz, a cor. Então essa parte mais de estrutural seria o principal. Se você está querendo investir pouco, mas assim, invista nesse estrutural. A iluminação,
Eles não são excludentes. Eu digo mais, se você não tem um orçamento. Sim, eu estou pensando no pra pessoal do fazer tudo de uma orçamento, vez, orçamento você apertado. Estenda o tempo para aquele projeto. Vamos pegar uma sala. Eu tenho um ambiente de estar e uma mesa de jantar. Né? Mas eu tenho um ponto no centro da sala. Né? Não tem uma luz de efeito, uma luz no futuro quadro, um ponto de uma luz que pode vir a ser um pendente em cima de uma mesa de jantar. Às vezes a pessoa, o cliente naturalmente, ele começa a querer comprar mobiliário, né? E cabe a gente, e se ele não tem orçamento para tudo, aí eu tenho um orçamento que um mês eu compro tudo. Se for de pronta entrega, você vai no showroom. Se eu for encomendar, demora um pouco mais. Mas cabe a gente também orientar que tem algumas coisas que envolvem estruturas, infraestruturas, vamos dizer assim, que se ele gostasse, né, se ele pensasse em fazer, ele tem que fazer naquela ordem. Mas é o que eu te falei, mas se eu fazer essa iluminação, eu não consigo comprar a minha mesa de centro. Mas aí você vai ter uma iluminação geral, não tem nada de efeito, não tem aconchego, você não tem às vezes você coloca um dimmer e dimmeriza e você cria um ambiente mais intimista. Isso completa a experiência, né, Jota? É mais do que comprar um objeto. Por isso que o profissional, não sendo advogado em causa própria, mas você falou, eu digo que pelo pior profissional que você possa ter contratado, que não seja uma experiência 100%, ela ainda assim, você pode ter certeza que ela terá sido melhor que se você fizer sozinho, porque ele terá alguma vantagem que você não tem, um conhecimento que você não tem, e ele vai te ajudar, inclusive num organograma de uma execução. E pode ficar muito mais até econômico no final das contas. Exatamente. Não, mas fica. Esse que é o grande lance. E a pessoa acha que ela está economizando quando ela faz por ela mesma, aí vai e depois os troços não match, né? Tá num bar. Pinterest é grande referência. Grande referência. Costuma acontecer, você compra um sofá, esqueceu de pegar a medida do sofá, ele tá lá, um sofá é de 2 metros, mas não é só a medida. É o que ele aparenta, né? Às vezes é um sofá tão maçudo, né? Com tanta massa, que quando você coloca aquilo em ambientes menores, um apartamento, ele não é o melhor. Ele pesa, né? Era melhor você comprar um sofá de 2 metros com um braço mais fino, às vezes com ele longe do chão, com os pés que dá leveza no sofá. Esses elementos todos vão uma madeira. Então não vamos colocar uma madeira muito escura, vamos colocar uma madeira de tom médio, porque isso tudo em ambientes menores, né? E não é só em pequenas escalas, não. Em grandes escalas também os erros vão se avolumando na proporção do tamanho. São mais móveis, mais chances de erro, né? Hoje tem sido, eu vejo com muita... É muito raro você não ter um cliente que não esteja acompanhado de um profissional, o que é muito bom para toda a classe, né? Seja design de interiores, seja um arquiteto, porque no final é uma combinação que vai dar um resultado muito melhor para o cliente. Quando se a pessoa está querendo contratar um profissional, nunca fez isso, né? Eu vou pensar em fazer a minha reforma. Como é que é o trabalho de vocês? Como é que funciona isso? Eu chego até você e aí eu digo o que eu quero. Como é que é esse processo? Esse primeiro momento. Eu realmente converso com a pessoa o que ela quer, né? Mas às vezes nessa conversa a gente descobre que na verdade ela quer outras coisas por trás disso. É quase um lado psicológico nesse primeiro momento. É quase não, é um lado psicológico. Às vezes ela quer que você descubra o que ela quer. Mas orientar na demanda dela. Porque às vezes a demanda... Ela não sabe o que ela precisa. Completamente, né? Às vezes ela quer... É o exemplo que eu dei, né? Do sofá, da mesa, mas e a iluminação? Nossa, nem havia pensado nisso. É importante? É muito importante. Mas eu não vou ter orçamento. Então estenda um pouquinho. Então qual que é como você consegue, qual que é a sua renda, o que você pode dispor por mês? Então eu faço isso em 3 meses. Então vamos aumentar mais um mês para você terminar e faça uma iluminação bacana. Mais simples, mas faça uma iluminação. Eu tenho muitos amigos próximos, né, que eu queria tanto que você fizesse esse projeto para mim. Então faz assim, aí por exemplo, eu vou fazer a cozinha, vou fazer a área, uma varanda, uma área gourmet.
faz isso pra mim. Aí quando eu pego o projeto, eu falo assim, faz o seguinte, investe pelo menos em fazer o projeto todo. Exatamente. Entende? Não fazer E aí pedaço. você vai determinar quando você quer mexer num tal ambiente, no outro. Claro que assim, com o tempo, dependendo do tanto de tempo, né, Zado? A gente pode ressignificar aquele espaço. Faz um programa, Né? projeto geral. Mas faz o projeto geral, porque assim, senão também vai ficando tão desconexo, né, que aí vai ficando complicado também. Então acho assim, faz um projeto geral. Primeira coisa, acho que é isso, investir no projeto da casa inteira, Um plano diretor. né, um Depois plano diretor. Depois estabelece as prioridades. Isso, e aí você vai, conforme você vai tendo um investimento, você vai, agora eu quero reformar a cozinha, agora eu quero reformar o quarto do meu filho, agora eu quero fazer a sala. Se ele não fala isso, se a gente não pensa, eu quero minha sala primeiro. Aí você vai lá, compra a sala inteira, aí ele volta, agora eu quero reformar minha cozinha, eu quero ela aberta para a sala. É. Cheio de móvel interno, móvel novo. Aí perde os móveis todos. Então vamos né? começar na cozinha. Mas eu quero... Isso é importante. Então vamos quebrar. É a cozinha planejamento, primeiro. né? É, planejamento. Você quebra, põe a bancada. Mas eu não... Então faz o seguinte, põe a bancada, faz a obra civil, não faz armário e compra o seu sofá. Entendeu? Mas aí ele fez essa obra antes. A gente consegue organizar isso para ele, entendeu? São escolhas, né? Você tem que E botar na isso balança, traz o quê? né? Economia. Porque se você fizer a escolha errada, o resultado vai ser danoso. E aí a economia vem daí, né? É, a economia vem... O planejamento é uma forma de economizar. Claro. Com certeza. Porque você vai ter que embalar seus móveis, cobrir seus móveis. Às vezes, dependendo de tão invasivo que é essa obra, você tem que tirar os móveis do lugar. Tem que sair da casa. Você já pensou? Né? Você tem que ir pra casa Aí, da frete sogra. que vai, não sei. frete que volta, a armazenagem. Às vezes, porque simplesmente não fez A gente não sabe. Não, eu quero reformar minha sala. Aí depois, eu quero reformar. Não falou pra gente. Uhum. Só que quando você chega com o cliente, a gente puxa tudo. Mesmo que ele não fale, né, Jota? Nossa, A demais. gente, eu acho que tá do profissional. Peraí, e aí? E essa cozinha? Você pensou em fazer ela aberta? Porque às vezes ele não pensou. Olha que legal. A gente faz ela aberta, mas pode colocar 2 portas aqui. No dia a dia você mantém fechada, mas depois você integra aqui. Nossa, eu gostei da ideia. É propor mais do que o cliente está te pedindo, né? E tem coisas que às vezes ele esquece de pedir, né? Sei lá, esqueceu, eu quero um roupeiro. Dificilmente uma dona de casa vai escrever, mas qual vai ser? Eu quero um roupeiro. Mas eu não vou avisar, tô vendo, ele não me pediu um roupeiro, eu não vou avisar, né? Uhum. Você quer automação? Eu quero. Não. Então, peraí, automação, nós vamos precisar pelo menos de algum lugar, uma porta para colocar essa automação. Entendeu? Então a gente tem que ir passar, né, além. infraestrutura, que também é isso. Não pensou antes. Já aconteceu uma cliente que lá já estava quase terminando a obra. Ela falou assim: queria tanto uma Alexa que não sei o que. Eu falei, mas a Alexa é uma controladora. Para ela controlar, a sua luz já tem que estar na automação, na televisão. Que a Alexa ela só vai responder os comandos. Sim. Mas quem que está comandando? Então, se você não pensa isso lá atrás, aí você tem que abrir de novo o forro, passar a infraestrutura da automação. Às vezes a pessoa não desiste, ela continua batendo na tecla e você tem que fazer tudo de novo. Sim, acontece demais. E muitas vezes ela desiste, porque como é que você vai quebrar a casa inteira? Exatamente. Entendeu? Então é isso. Resumindo, o cliente vai até você, ele tem uma demanda pré-definida ou quase definida. Mas um profissional que tem experiência, ele vai puxar tudo, vai perguntar, e seu banheiro, você está feliz com seu banheiro? Não é que você está querendo estender sua área de atuação, entendeu? É como se for na área médica. Às vezes você está, eu quero, sei lá, estou com um problema nesse dente. Você faz uma inspeção. Não, mas você não está com problema só nesse. Você está nesse. O dentista vai se omitir de te avisar? Não. Não. Vai falar só do que está doendo, né? Ele vai te avisar, entendeu? Verdade, E aí ele fala, mas eu tenho que fazer isso? Eu acho melhor. O que eu faço primeiro? Aí o dentista, e a gente também vai fazer isso, para que seja viável essa empreitada num dentista, num arquiteto, num design, e é assim que vai acontecer. Já aconteceu, por exemplo, de um cliente comprar um terreno ao lado da casa dele, ele super feliz com a casa, mas aí cheguei lá para ver o terreno, que ele queria fazer uma área de lazer e tal. Gente, mas precisava de compatibilizar. Não é? Esse terreno ao lado não ia fazer parte da casa? Então essa casa precisa abraçar esse outro lado, entende? Aí, mas não quero mexer na casa. Mas tem que mexer, eles têm que integrar. Tem que conversar, né? Não são dois Tem que dar uma espaços diferentes. solução De continuidade. Então, assim, é isso, né? Muitas vezes não pensa, né? Realmente, e a gente tá aqui para isso, não tem problema, né? A gente tá aqui para abrir os olhos do cliente. A gente começou a conversa da gente falando justamente dessa coisa de como a pandemia mudou e
como as pessoas passaram a valorizar e a levar seu pessoal, né? O Edu falou aí da questão das pessoas botarem suas memórias dentro de casa. Acho isso perfeito e tal. Mas existem tendências dentro da decoração que, assim, tendências que hoje vocês mostrariam como... Quase como na moda. Exatamente. Foi o que a gente conversou antes. Hoje em dia, eu falo que é tirania isso já, né? Virou quase uma obrigatoriedade. O mercado precisa de consumo, né? E já houve um tempo, não vou citar nome, que uma empresa conhecida de tecidos no Brasil que lançou coleção inverno e verão de tecidos para estofamentos. Para casa. Para casa. Ou seja, você a cada 6 meses... No inverno eu coloco lã e no verão eu troco e coloco um tecido de seda. Então, eu fui longe agora, lembrei da capinha do botijão de gás que tinha, né? Que eu fazia tricô pra capinha do liquidificador. É quase isso, né? Agora vamos vestir o sofá. Então, hoje tem como a informação ela é muito acessível e muito dinâmica na nossa área. Você termina um projeto, eu postei ele aqui no Brasil, um chinês vai ver meu projeto. Isso é verdade. E o que está acontecendo? Está tendo eu falo que é uma pasteurização, né? Você olha um projeto, é o mesmo do outro, é o mesmo do outro, é o mesmo do outro. E eu acho que as pessoas perceberam isso. É o que você estava falando. Elas estão querendo dar mais identidade. Então, é limpo, porque você não pendura um quadro na parede, você não põe um tapete, porque é limpo, não bota um adorno, entendeu? E você começa a massificar essa informação e as pessoas, elas têm, espero que isso venha mudar cada vez mais, a repetir. É mais confortável para ela. Ela não tem que pensar, falar, eu gostei disso aqui, eu quero isso. Então, isso tem ficado bem chato. E aí, como na moda você reúne lá os grandes formadores e os das grandes marcas e decide como é que vai ser, esse ano vai ser retrô anos 80, esse ano vai ser não sei o quê, sobe a saia dessa, e aí vai. Na decoração de interiores está assim, o porcelanato, né? Quando lançou o porcelanato era alto brilho, o negócio era espelhado. Hoje ninguém consegue olhar uma superfície, hoje está tudo para os rústicos. Então, e isso tem sido com uma velocidade desconcertante, incômoda, porque é um mercado, é um produto muito caro. Exato. Isso envolve... E duradouro, diferente né? uma roupa. Sim, uma coisa é você comprar uma peça de roupa. Exatamente. Não é uma coisa tão volátil, fácil, né? Quase como é a moda. Envolve você trocar um porcelanato numa casa, não é assim. Não né? é assim. Então, é um investimento... Tá acontecendo muito isso. A decoração ela é datada. Sempre foi datada. Sim. Você chega numa casa e você... Portas de madeira com incrustações de mármore. Tem uma data, 1980. Eu chego em projeto. Tem a porta principal assim, mas levava 2 décadas para as coisas mudarem. Hoje é de um ano para o outro. Então, isso Mas é inviável isso, né? Isso. Então, minimalismo, agora começou o maximalismo. Por quê? Porque tem que mudar, ninguém está aguentando mais. E as pessoas têm que vender, entendeu? Aí vai para o maximalismo, tudo extremo, né? Aí já volta para o minimalismo de novo. Aí a tendência é que você... aí já é uma vontade que as pessoas entendam que sempre houveram os estilos e que eles convivem entre si. Eu, como estou no mercado há muito tempo, eu ia a São Paulo há 20 anos atrás, no mínimo uma vez por mês, comprar antiguidade, uma ou outra peça para misturar nos projetos. Hoje em dia você não tem espaço para falar, você colocar uma peça, mesmo num projeto moderno. Né? Você pode colocar num projeto contemporâneo uma peça, né? A Art Deco é fantástica para isso, né? E os estilo Biedermeier, que são peças mais limpas, mais ousadas na época, né? E que também foram cíclicos, né? O Deco veio depois do Art Nouveau. O Art Nouveau era todo rebuscado. Aí você vai sentindo vontade, você não está aguentando mais o rebuscado, né? O Barroco depois veio...
isso é normal, né? O ser humano, ele é muito ansioso, né? Ele tem vontade do novo, mas isso acontecia num tempo muito maior. Hoje em dia, então a minha vontade é que, cor, né? Ninguém usa cor. Eu falo, o Brasil é um país tropical. E ninguém usa cor. É pena. Por quê? Porque tirania do estilo. É tudo neutro, tudo bege, mas mudou, foi pro nude. Eu lembro quando eu fiz uma clínica no Casa Cor, que era até no estádio ainda. E aí chegaram pra mim assim e falaram, Jota, olha, clínica é branco, tá? Eu falei, não, mas eu adoro cor. A minha clínica não vai ser branca, né? E ela era um terracota. E as pessoas, não, mas gente, como assim um terracota numa clínica? Pelo amor de Deus. Que a área médica mudou, né? Jota? Mudou. Não tem mais isso. Não tem, gente. Porque, cara, mas a pessoa já chega lá meio debilitada. Você não vai no hospital, numa clínica, você tá feliz. Isso, né? Isso mudou muito, graças a Deus. Então você quer Você sentir tem que bem, tirar né? a pessoa o mais longe daquela zona de receita conforto, né? do visual hospitalar, né? E deixá-lo mais próximo das suas memórias pessoais, residenciais, para que isso amenize a sua situação ali, né? Fragilizado e doente, né? Aí a pessoa Ainda gosta, bem que né? isso está bem, isso foi uma conquista nessa área de projetos hospitalares. Eu até brinco, porque o povo vai no hospital da minha família, né? O Hospital Pacini, e aí eles falam assim, não, eu venho aqui passear, que é tão bonito o hospital. Foi você que fez a decoração? Não, minha sogra. Não é da área, mas ela é ótima decoradora, enfim. Então, assim, ela coloca esculturas, parece um spa mesmo. Então, Que as pessoas massa. vão passear, tiram fotos, sabe? Marcam. Então, é muito legal isso. Então, essa coisa da levar sua personalidade, né? Eu acho que é o recado que fica aqui, Isso, né? com Vamos. certeza. A identidade tá das chegando. pessoas no lar. Total. que a gente- Suas memórias, certeza. sua identidade, eu acho que esse é o caminho, essa é a tendência. Vamos falar em tendência? Você perguntou sobre tendência, eu acho que é isso. Tendência seja você Melhorar mesmo. a Muito experiência, né? Seja você mesmo e, enfim, coloque isso no seu lar também, né? Eu acho que a gente teve o lado negativo da pandemia, né? Sem discutível. Tem o lado positivo também, da gente se reencontrar, se repensar, né? Ver quem somos nós desse A mundo. ressignificação, né, do ambiente de trabalho e do lar. Com certeza. É isso, gente. Queria agradecer a participação de vocês. Obrigado pelo convite. Obrigada, Obrigado, Edu. Pela... E fica o convite para mais. Quando a gente falar mais, né? Das próximas tendências. Olha, muito bom, muito bom. Mas A gente aqui semanalmente é matéria de decoração de casa o tempo inteiro. Então, Ai, que coisa boa. estamos sempre por aí Estamos também. sempre aqui. Obrigado, agradeço. E eu quero agradecer a você por ter escutado aqui o nosso podcast do Correio, mais esse episódio. Fique ligado nas nossas redes para o próximo episódio. Até mais, hein? Tchau.